Oi, meu povo, tudo bem? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de artes, a gente vai estudar sobre literatura de cordel, que é um dos subtópicos, digamos, da nossa temática, que é a arte com as palavras. Como eu falei, por excelência, a literatura ela faz parte dessa arte com as palavras. A literatura é a arte com as palavras. E uma dessas literaturas, né, desses tipos de literatura, é a literatura de cordel, que a gente vai estudar hoje. Bom, a literatura de cordel, ela vem para cá, para o Brasil, mais ou menos no fim do século XVIII. É quando ela vai se popularizar e ganhar força lá para o início do século XIX. Mas ela já surge na Europa ali no século XII, XIII, por aí, mas ela só chega ao Brasil, né, com os colonizadores portugueses no século XIX, no fim do século XVIII pro início do século XIX. E como eu já tinha dito, lá na Europa já havia, né, desde o século XII, a existência desses cordéis, né? E o que seriam os cordéis? Por que esse nome, né? Principalmente por causa da forma de exposição desses folhetos, né? Os cordéis eles são folhetos, tem esse formato que vocês estão vendo na imagem, e eles são pendurados em cordas, por isso o nome cordéis, né? Eles eram exibidos em barbantes e cordões, e por isso o nome cordéis. Bom, a literatura de cordel ela tem a sua principal, a sua maior incidência, principalmente na região Nordeste e na região Norte também, principalmente ali no estado do Pará. Mas a região Nordeste, em sua maioria, né, nos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba, dentre outros estados. E a gente tem uma série de cordelistas que são muito conhecidos, reconhecidos, que são cearenses, dentre eles o que a gente mais conhece, né, que é o Patativa do Assaré. Esses cordelistas que influenciaram muitos outros escritores, autores da literatura brasileira, como o Ariano Suassuna, por exemplo, que também é nordestino, a Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, dentre outros escritores que foram influenciados por esse estilo literário. Uma característica muito importante a se citar é que, como vocês já viram na imagem anterior dos cordéis expostos, a gente tem na literatura de cordel uma arte chamada xilogravura. Essas xilogravuras eram o quê? Como vocês estão vendo na imagem, eram figuras talhadas em madeira e que eram uma espécie de carimbo para serem feitas as imagens. Essas imagens são as que ilustram a literatura de cordel, principalmente. E aí vocês podem ver algumas imagens dessas xilogravuras que são feitas na madeira e logo em seguida passada tinta, como vocês podem ver nessa imagem à direita no canto inferior. Passa-se a tinta sobre a madeira e logo após se coloca sobre o papel. E aí a gente tem essa impressão, né? Aí a gente tem uma mistura entre a arte visual, né, e a literatura, e fazendo essa ilustração dos, dos escritos. E aí, para ilustrar, eu estou trazendo aqui dois xilógrafos muito importantes e muito reconhecidos, ambos pernambucanos, que são o J. Borges e o Gilvan Samico, que, como vocês podem ver nas imagens, têm estilos de pintura, né, de desenho diferentes. Então, ambos são estilogravuras, mas com estilo próprio, né, de arte. O que é importante de falar sobre características da literatura de cordel? A característica da exposição, ela pode não ser tão forte nos dias atuais,
elas podem não ser expostas em cordas, em barbantes, apesar de que ainda há uma enorme criação de cordéis. A literatura ainda é viva nos dias atuais, mas essa característica já não é tão forte. Uma característica a se destacar seria a presença da oralidade, como por exemplo desses cordelistas que foram citados e mostrados. O Patativa do Assaré, por exemplo, que vocês já conhecem, né, ou devem conhecer, é um escritor que tem uma enorme marca de oralidade em suas composições. Então a gente tem essa oralidade que é marcada pela linguagem mais informal, mais própria, mais próxima à fala. A gente tem também as expressões culturais, principalmente, né, do Nordeste e do Brasil, as questões folclóricas, religiosas. Além disso, a gente tem também algumas figuras de linguagem, que é a ironia, por exemplo. E a gente tem também a presença do humor. Essas características elas são muito fluidas, mas a oralidade é a que mais está marcada. A literatura de cordel é em poemas, então a gente tem a presença de versos que são compostos, que formam estrofes, e essas estrofes elas são rimadas e métricas, né? Há uma medida do verso muito similar em todas as estrofes. Então a gente tem essa característica e também a rima, assim como na música, né, no repente, que vocês já devem conhecer também, que é um estilo que se aproxima muito do cordel. A gente tem essa característica da rima nas, nas composições. E bom, apesar de o Nordeste e o Norte serem o palco, digamos, da literatura de cordel, a gente tem uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel que tem sede no Rio de Janeiro. Apesar disso, vocês podem encontrar na internet muito facilmente, no site da academia, vários cordéis, um material muito amplo sobre esse tipo de literatura, né? E aí, para finalizar, eu deixo com vocês a leitura de um cordel, de um poema do Patativa do Assaré para ilustrar tudo isso que foi falado aqui nesse vídeo. Emigração e as consequências. Patativa do Assaré. Nesse estilo popular, nos meus singelos versinhos, o leitor vai encontrar, em vez de rosas, espinhos. Na minha penosa lida, conheço do mar da vida as temerosas tormentas. Eu sou o poeta da roça, tenho mão calosa e grossa do cabo das ferramentas. Por força da natureza sou poeta nordestino, porém só conto a pobreza do meu mundo pequenino. Eu não sei contar as glórias, nem também conto as vitórias do herói com seu brasão, nem o mar com suas águas. Só sei contar minhas mágoas e as mágoas de meu irmão. Meu bom Jesus Nazareno, pela vossa majestade, fazei cada pequeno que vaga pela cidade tenha boa proteção. Tenha, em vez de uma prisão, aquele medonho inferno que revolta e desconsola, bom conforto e boa escola, um lápis e o caderno. E, gente, é assim que se encerra a nossa aula hoje. Se cuidem e até a próxima.